Eu, antes de compartilhar o tema dessa noite e de trazer para você a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, eu queria falar um pouco de quem é a pessoa que está compartilhando essa palavra com vocês, porque eu queria que você entendesse quem é que vai falar estas coisas, quem é que vai compartilhar com você estas coisas, e quem sabe, se identificando com uma vida semelhante à minha, você receba essas palavras com o mesmo impacto. Irmãos, eu sou alguém que, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, foi alcançado pelo Evangelho ainda com 12 anos. Eu conheci Jesus muito cedo, porém, gostaria de ter conhecido mais cedo ainda. Eu não sei se você nasceu, como alguns dizem, na igreja, mas eu não nasci. Eu vim de uma outra tradição, e a minha experiência com Jesus, ela foi em meio a um coração arrogante, a um momento de arrogância. O dia em que eu conheci Jesus foi pela vontade de Jesus, não foi pela minha vontade. A minha mãe me levou contra a minha vontade em um culto, e quando eu cheguei no culto, eu ainda pensei em não sair do carro. Ela me pediu uma vez para sair, vendo que eu não estava muito afim, ela usou a força dela de mãe, e eu, mais obedecendo a minha mãe do que necessariamente por vontade própria, desci e fui para aquele culto. Talvez você já tenha ouvido esse testemunho, mas eu peço que com muito carinho você ouça ele de novo. Vai fazer sentido para você. Na porta, ainda no início do culto, quando as pessoas estavam saudando quem estava chegando, eu me lembro do rosto de alguns me saudando, e eu cumprimentando aquelas pessoas mais por causa da minha mãe, mas dentro de mim eu dizia que eu nunca mais ia voltar naquele lugar, porque ali só tinha maluco. Eu sentei para ouvir o culto, e eu estava com muita raiva por estar ali. Então todas as coisas que as pessoas pediam para que os presentes fizessem, eu fazia o contrário. Se era para sentar, eu ficava de pé. Se era para ficar de pé, eu ficava sentado. Eu queria deixar claro que eu não queria estar ali. E eu briguei a mensagem inteira com o pregador na minha mente. Ele falava de lá e eu retrucava aqui, quieto, porque senão a minha mãe me dava um puxão de orelha, e eu tinha muito, como tenho ainda, respeito pela minha mãe, mas eu briguei com a mensagem durante todo o culto. Então eu quero que você perceba uma coisa: a minha postura só não estava arredia, porque a minha mãe estava me contendo, mas no meu coração eu escolhi não estar naquele culto. Eu quero que você entenda isso. Eu escolhi não estar naquele culto, mas mesmo assim Jesus escolheu me levar para aquele culto. Jesus me pegou no meio da minha rebeldia e resistência, na hora da oração depois da pregação. O pastor pregou, eu não me lembro o sermão, não me lembro o texto, não me lembro nada, porque eu briguei tanto com ele, que a minha mente apagou o que ele pregou. Eu só me lembro dele dizer assim: você está sentado no seu banco, ouviu a mensagem e não crê nada no que foi pregado aqui. Eu quero fazer você um desafio. Eu quero orar por você nessa noite. Vem aqui. Aquele homem fez um desafio que, com todo carinho, ele não tinha envergadura espiritual para aquilo não, mas a misericórdia de Deus é muito grande. Ele falou: eu quero orar por você. E se Deus não está nesse lugar, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Nós nos reunimos para orar. E aquele homem que não tinha vida nenhuma com Deus, já tinha tido, naquela época não tinha mais, porque depois eu conheci a história, começou a orar. E eu senti uma presença vindo, de forma que, pela primeira vez em toda a minha história, quando eu fechei os olhos, a sensação que eu tinha é que eu estava flutuando. E eu assustei por a sensação de estar flutuando, abri os olhos e comecei a caçar se tinha alguma coisa acontecendo ao meu redor. O pezão no chão, cético, fechei o olho de novo e mais uma vez eu senti o corpo flutuando. Isso foi por 3 vezes. Na terceira vez eu fui tomado de um constrangimento. Eu comecei a chorar e disse assim: Jesus dos crentes, se você é isso, eu quero você agora. E naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus. 1 ano depois eu me batizei, e não foi porque eu quis me batizar 1 ano depois, é porque ele ficou me segurando 1 ano, para ver se eu queria mesmo aquela fé. E 1 ano, todos os batismos eu perguntava: hoje eu posso? Num belo dia eu fui com a roupa de batismo para o batismo e ele teve que me batizar. Fui batizado numa boca de lobo de esgoto do Rio Cuiabá.
Por que eu quero contar para você essa história? Eu não sou um cara que desde o início amou. O meu batismo representa quem eu sou. Eu fui batizado numa boca de lobo, irmãos. Porque era isso que eu era. Jesus entrou em minha vida e transformou a minha história. Por isso a mensagem do Evangelho e do Reino de Deus, ela é recebida com muita alegria por mim. Porque se ele não tivesse insistido para se fazer ouvir, eu seria um miserável de um pecador até hoje. E o que você é hoje? Não sou mais miserável, mas ainda lido com os meus pecados. Porém, a graça de Jesus me cobriu com mais força do que a boca de lobo. E o que eu quero falar com você hoje é sobre o reino de Deus e a esperança do porvir. Talvez para você seja um assunto repetitivo, mas não tem como para mim falar disso e não vibrar de alegria. Porque eu sou como uma pessoa que estava presa e alguém chegou na cadeia e falou: mandem avisar que os presos dessa cadeia estão soltos. Eu sou tão grato por Jesus, pela forma como Ele me conquistou, que a mensagem do Evangelho, irmãos, sempre que ela vem ao meu coração, ela traz em mim a alegria. Eu fico inquieto. Hoje eu até cantei aqui sem perceber. E eu gostaria que isso atingisse seu coração, porque essa mensagem é esperança para muitos. Lucas capítulo 20, versículo 34 e 36. Então, quem você está ouvindo? O principal dos pecadores, tendo a graça de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o cara que falou que a noiva de Jesus era doida, que ele nunca mais pisaria ali. Hoje eu sou o cara que está disposto a ser pisado por causa da noiva. Não tem como não sentir gratidão por isso. Eu não sei o que a salvação representa para você, mas para mim, irmãos, ela é constrangedora. Eu não sei como é que Jesus me tornou pregador do Evangelho. Essas palavras não deviam estar na minha boca. Lucas capítulo 24. 20, perdão, versículo 34, desculpem. Diz assim: então lhes acrescentou Jesus: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Irmãos, essa conversa de Jesus, ela é com os saduceus. Os saduceus era uma corrente de teólogos de Israel do primeiro século que não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam em mundo vindouro, em vida eterna. Eram de todas as correntes teológicas de Israel a mais materialista. Jesus, nos dias do seu ministério, prega com tanta autoridade que incomoda todas as correntes de Israel do seu tempo.
Todos os teólogos de Israel se sentem incomodados pelo ensino de Jesus, porque o ensino de Jesus não se encaixa na caixinha de ninguém. Jesus incomoda os fariseus, Jesus incomoda os saduceus, Jesus incomoda os essênios e assim sucessivamente. E com essa mensagem que ninguém conseguia encaixar em lugar nenhum, Jesus começa a produzir inimizades, que no primeiro momento são manifestas de maneira simpática. Sabe aquela pessoa que está com raiva da outra, mas ainda consegue manter um sorrisinho assim, sarcástico, e ficar num ambiente só para manter a política de boa vizinhança? Assim estavam os fariseus, os saduceus nesse período. Eles ainda não estavam declarados a matar Jesus. Eles estavam tolerando, achando que Jesus ia se contradizer em alguns dos seus ensinos. Eles ainda achavam que eles iam conseguir ganhar de Jesus fazendo perguntas difíceis, e que Jesus, pego de surpresa, teria em algum momento que ser exposto diante dos seus discípulos. E alguém diria aí, ele não é tão bom quanto parece ser, ele não é tão sábio quanto parece ser, ele não é tão diferente quanto parece ser. E os saduceus, eles vêm a Jesus com uma pergunta muito difícil. Difícil para qualquer fariseu, não para Jesus. Porque naquilo que um fariseu entendia de ressurreição, vida eterna era o esticamento dessa vida. Então eu, casado, estaria casado na era vindoura, no mundo futuro, na eternidade. E eles vêm com uma pergunta que pegaria qualquer fariseu. E a pergunta é: Jesus, é o seguinte, a gente vai contar para você uma história aqui, e você resolve para nós esse problema. E aí a história é, eles perguntam para Jesus assim: Jesus, Moisés deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, isso começa no verso 28, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Eles pegam a lei do levirato, que era aquela lei que dizia que se uma mulher ficasse viúva e o nome do seu marido fosse extinto da terra por não ter descendentes, o irmão do marido deveria fazer nela um filho e dar a esse filho as honras de continuar a genética do seu pai que morreu. Essa era a lei do levirato. Então, olha a situação que eles criam hipoteticamente aqui. A mulher perdeu o marido e o irmão, o cunhado, se casa com ela. O texto segue dizendo: ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Tipo, a história da viúva negra. Morreram 7. E aí, eles perguntam: esta mulher, pois, no dia da ressurreição, será esposa de quem? Tipo, agora lascou ele. Porque como que ele defende a poligamia para manter a doutrina da ressurreição? E aí Jesus dá a resposta que a gente leu: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos de ressurreição. Irmãos, a resposta de Jesus está em outro nível. Jesus fala de coisas que eles nunca tinham ouvido. Jesus fala de filhos da ressurreição versus filhos deste mundo. Jesus fala que na eternidade eles viverão em outra configuração que é semelhante aos anjos, e que essa configuração, portanto, em nada se compara à dessa era. Resumindo, Jesus responde assim: do futuro vocês não entendem nada. Essa perguntinha de vocês é baba. Ela não vai ser esposa de ninguém, porque nem mulher ela será mais. Ela será como os anjos. Tipo,
como eles não criam em eternidade, eles não criam em anjos. Então, Jesus deu uma ótima resposta que deixou eles mais confusos. Porque Jesus afirmou a existência dos anjos, da eternidade e da ressurreição em uma era que ninguém sabe como era. Mas é interessante na fala de Jesus, que Jesus faz um contraponto aqui, entre os filhos deste mundo e os filhos de ressurreição. E quando Jesus fala dos filhos deste mundo, ele coloca os filhos desse mundo vivendo uma vida comum. E ele chama de filhos de ressurreição aqueles que são ávidos por alcançar a era vindoura. E para falar da era vindoura, o tema da minha mensagem é: por vir aqui e agora. A eternidade já começou. Eu quero falar do porvir, que na sua Bíblia aparece como por separado de vir, quando a gente fala do futuro, mas por vir fala da mesma coisa. Por vir aqui e agora, a eternidade já começou. Jesus está falando de um tipo de gente que tem muito desejo de entrar em uma outra era e de experimentar uma coisa que os saduceus não criam: ressurreição. E ele diz que esses que vão entrar na era vindoura e experimentar a ressurreição não podem mais morrer, serão corpos celestes como os anjos e são filhos de Deus. Nas palavras de Jesus, a expressão mundo não significa o espaço físico que você contempla com seus olhos. Não é como quem deu a volta ao mundo numa viagem. Jesus não está chamando de mundo a terra que a gente pisa. Para entendermos o significado da palavra mundo aqui, a gente precisa levar em conta que nem sempre que a Bíblia usa a expressão mundo, ela está falando da terra física. Algumas vezes ela está falando da terra física. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra terra ali poderia ser substituída por mundo. Deus criou o mundo físico. Mas a palavra mundo também pode ter o significado das pessoas que nele habitam, seres humanos, como em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem é o mundo? O mundo são os homens, e dentre os homens os que creem terão a vida eterna. Mas ainda há um terceiro significado para a palavra mundo, que é a palavra aion, ou éon, que significa literalmente era, no sentido de um espaço de tempo. Aion ou éon. Quando se fala de aion, de eras, só há duas eras: a presente era e a era por vir, que Jesus está citando aqui, chamando de era vindoura. A Bíblia nos mostra que há um conflito entre essas duas eras. E eu peguei esse texto para mostrar isso, porque Jesus está fazendo um contraponto entre os filhos deste mundo, desta era, versus os filhos da era vindoura. Inclusive a palavra grega nesse texto aqui para mundo, não é a palavra cosmos, que significa mundo físico ou pode significar os homens. A palavra mundo aqui que aparece no texto do versículo 34 é a palavra século, no sentido de este século, este tempo. É a palavra kairos, esta estação. Ao contrário do que a gente pensa, kairos não é sempre o tempo de Deus. Kairos é um tempo específico, com características específicas, que pode ser o de Deus, mas pode ser uma estação do ano.
Chamar Kairos de tempo de Deus é reducionista demais. Mas como Deus é um Deus que trabalha com tempo e modo, Deus tem estações. E porque Ele tem estações, Deus fez estações no cosmos. Por isso que tem primavera, verão, outono e inverno. Então as estações, por exemplo, são exemplo de Kairos. O Kairos é um tempo oportuno. Um tempo com características específicas. E aqui no texto, nós vemos Jesus chamando o presente século de Kairos. Por quê? Porque esse presente século tem uma característica específica. João diz: este presente século jaz no maligno. Paulo vai nos dar mais características sobre este presente século. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que este século tem como Deus o diabo. Então qual é a característica deste século? Este século, ele é oposto à vontade de Deus. Este século não tem a mentalidade do céu. Este século não faz a vontade de Deus. Este século está entregue ao pecado e à morte. Essas são as características deste século. Então este Kairos, esta estação, ela está caracterizada pela queda. Ou seja, quando a Bíblia fala de este século, não está falando do período do tempo dos discípulos, está falando da era que se inaugurou desde a queda do homem. Então Jesus não está falando para os discípulos e para os seus contemporâneos. Jesus está falando a todos os homens de todas as épocas, desde a queda de Adão. Vocês estão comigo? Então Jesus está falando que existe gente deste século e gente da era vindoura. A gente deste século está entregue ao pecado, prisioneira do diabo, escrava dos seus próprios desejos, amante deste mundo. A gente desta época está prisioneira por sofismas, escrava em uma cultura de pecado. A gente desta época é inimiga de Deus. E a gente dessa época casa, se dá em casamento, faz coisas que são próprias de gente desta época. O texto não está condenando o casamento nem dizendo que ele é sujo. O texto só está respondendo a pergunta dos discípulos, usando o exemplo dos discípulos, mas falando isso de um jeito inovador. Então, ao contrário do que muitos pensam, a ênfase do texto não é dizer que no céu não há casamento, até porque o grande matrimônio do céu será de Cristo e a igreja. O que o texto está dizendo é que este século tem uma natureza, a era vindoura tem outra. Este século tem uma matéria, a era vindoura tem outra. Então, continuando aqui no nosso pensamento, deixa eu só colocar aqui porque as folhas estão insistindo em voar. Pronto. Então, irmãos, desenvolvendo o raciocínio com você, o que eu quero que você entenda é que Jesus está, ao responder os discípulos, mostrando que existe um conflito entre duas eras. A era vindoura é a era que Jesus caracteriza como sendo daqueles que têm sede pelas coisas que Ele veio trazer. Jesus está chamando de vindouro aquilo que diz respeito à eternidade. Porque por vir é uma expressão que se refere à eternidade. Só deixa eu fazer uma correção. Eu fiz uma colocação equivocada. Mundo aqui é aion também, me perdoem. Kairos é um outro texto. O mundo aqui é aion também.
para ficar mais claro. Por quê? Porque é um conflito de dois aions, de dois éons, de duas eras. Então vocês me perdoem. É a era presente versus era vindoura. Ficou claro? Então é aion de agora e aion vindouro. Mas isso que você explicou sobre Kairos também é correto, profeta? Sim, não é exclusivamente o tempo de Deus, mas é só que aqui é aion mesmo. Então continuando. O porvir. Qual é a característica do porvir? Jesus descreve o porvir com outra materialidade. Quando ele fala que os corpos daqueles que estarão lá são como os dos anjos, mas como também de filhos de Deus. Ele está mostrando uma outra glória, uma outra matéria, em um outro tipo de configuração social, inclusive. As interações do porvir são diferentes das interações de agora. Então nessa contraposição ele está dizendo: aquilo que eu vim apresentar para vocês, que vocês estão tentando questionar, achando que conhecem, é muito diferente do que vocês imaginam. Mas, irmãos, eu pergunto, a expressão porvir, a expressão porvir é algo distante? O que seria o porvir? Primeiramente, eu repito, porvir diz respeito à eternidade. A vida eterna pertence à era por vir. O reino de Deus pertence à era por vir. E ao contrário do que parece quando falamos de porvir, estas realidades que dizem respeito a um amanhã, elas não são apenas promessas, como apólices de seguro. Elas são coisas que podem ser acessadas aqui e agora, ainda que em parte. Eu não consigo acessar todo o porvir, mas consigo experimentar uma parte. E por que é importante entender isso? Porque durante muito tempo a teologia que falava do porvir trocava essa expressão pela palavra céu, dando a ideia de que o futuro era um lugar que eu só experimentaria quando eu chegasse lá. Então vamos lá, se o porvir é o céu, você vai experimentar o céu quando? Quando você morrer. Então para muitos a esperança do porvir era uma esperança depois da morte. Mas Jesus não chama porvir de céu. Ele nem cita céu aqui. Por que as pessoas chamam porvir de céu? Porque elas confundem o lugar de onde a vontade de Deus emana, assim na terra como no céu, como o único lugar onde a vontade de Deus é feita. A vontade de Deus é plenamente feita no céu, mas Deus não quer realizar sua vontade só lá. Deus quer realizar sua vontade no cosmos. Deus quer realizar sua vontade no homem. Então o céu não é sinônimo de porvir. Porque céu é um lugar, porvir é um tempo. Então profeta, quando você diz porvir, você está querendo dizer então que não é um negócio que eu vou viver só quando eu morrer? Exatamente isso. Porvir não é igual a apólice de seguro, irmão. Você vai pagando ao longo da vida, deixando pronto para quando morrer alguém receber alguma coisa. Porvir está disponível. E eu quero mostrar isso para você. Hebreus capítulo 6, versículo 5. Abre comigo, por favor. Hebreus 6, versículo 5. Olha o que o escritor aos Hebreus, a gente de novo de Lucas para Hebreus, para não perder o hábito. Olha o que o escritor aos Hebreus vai falar aqui sobre os hebreus do seu tempo. Ele diz assim, ó. Vou começar do verso 4 para fazer sentido. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram, o verbo é no passado, foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, provaram lá naquele período.
Aqui Hebreus está dizendo que é impossível a estes, uma vez caindo, receber perdão. Está falando contra a apostasia. Mas o que eu quero que você entenda é que ele está dizendo que esse pessoal que caiu aqui não teve um tropicão de fim de semana, irmãos. Eles provaram o dom do Espírito, poder espiritual, tiveram experiência sobrenatural, foram tocados pelo porvir e falaram: beleza, não quero morrer por Jesus, estou recuando. Então o texto está dizendo que eles provaram o mundo vindouro ou não? Sim. Só não diz que provaram tudo, mas provaram. Então o que isso significa? Que o reino, que o porvir, que não são sinônimos, mas são correlatos, porque o reino de Deus é da eternidade. Porvir é sinônimo de eternidade. Então o reino, a eternidade, estão disponíveis por quê? Porque Deus resolveu penetrar a presente era com a eternidade. A declaração de Jesus nos evangelhos é clara: é chegado a vós o reino dos céus, arrependam-se. Jesus está dizendo: Deus está fazendo uma invasão. Essa era que tem um dono, que governa sobre os homens, está sendo oprimida por um outro reino. O império está sendo invadido pelo reino. Por quê? Porque ainda que Satanás governe sobre os homens, Deus não perde o seu domínio. E para você entender como uma coisa pode coexistir com a outra, uma pergunta precisa ser respondida: o que é o reino? E antes de tudo, o que significa reino nas Escrituras? Primeiro, reino nas Escrituras não significa a mesma coisa que a gente entende de reino na atualidade. Para nós, reino é o nome que se dá a um lugar aonde um monarca governa. Então, por exemplo, o reino da Inglaterra ou da Grã-Bretanha. Reino para a Escritura não é o local onde o monarca governa. Reino na Escritura é a autoridade para governar que o monarca possui. Reino significa a soberania do rei. Seu poder está relativo ao cumprimento da vontade do rei. Quer ver um exemplo disso? Eu quero apenas ler alguns versículos de Lucas 19 com você. Nós vamos ver um exemplo que Jesus dá de si mesmo em uma parábola. Lucas 19, 11 e 12. Voltamos para Lucas. Então olha só, nós estamos construindo o raciocínio do que é o reino, para entender a relação entre reino e porvir, ok? Lucas 19, 11, diz assim: ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer aos que estavam lhe ouvindo, que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Jesus diz assim: então disse, olha só, parábola é uma história que você conta com o objetivo de traduzir com um ensino. Olha a parábola de Jesus. Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Irmão, presta atenção. Ele não foi pegar uma terra, ele já estava na terra. Ele foi receber autoridade e voltar, para com autoridade ter de fato aquilo que ele só tinha de direito. Então essa é a terra dele. Reino aqui não é a terra, é o que ele foi receber. Lê comigo de novo o texto. Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 de seus servos e confiou-lhes 10 minas. Ou seja, aqui estava o lugar onde ele governaria. Mas ele não tinha reino ainda, porque ele não tinha autoridade. Então ele vai para ser empossado, a fim de voltar e ser entronizado. Jesus está contando essa parábola porque os discípulos achavam que Jesus precisava tomar o domínio dos romanos para ser rei. Só que o que ele ia fazer ia confundir a cabeça dos discípulos.
Porque Atos capítulo 1, quando ele ressuscita dentre os mortos, e os discípulos perguntam para ele: é agora que restaures o reino a Israel? Ele fala: vou bem ali no Pai. Só que quando ele vai ao Pai, os anjos questionam os discípulos que estão olhando para cima. Falam: ei, o que vocês estão olhando? Aquele que vocês viram subir vai descer, beleza. Mas eles estavam olhando, esperando que alguma manifestação de poderio da região fosse acontecer. Não acontece. Mas existe uma chave em Lucas, na obra de Atos, que a gente precisa observar. Quando Estevão morre, qual é a visão que Estevão tem? Céus abertos, mas o Filho do Homem está sentado a... Irmãos, assentar-se à destra era o gesto de receber o reino, o poder. O que é que Estevão vê? Vê ele empoderado. Mas a pergunta é: onde está o ambiente do governo? Ele é invisível. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que reino é autoridade para governar. Essa autoridade faz com que o rei soberanamente tenha sua vontade cumprida. E portanto o reino também é o nome daqueles que sob o poderio do rei realizam sua vontade. Então o que é o reino de Deus? É o reinado do Senhor por intermédio de Cristo, destruindo os inimigos da vontade de Deus, tornando a vontade de Deus cumprida. Reino de Deus é o reinado do Senhor por intermédio de Cristo, destruindo os inimigos da vontade de Deus, tornando realizada a vontade de Deus. Ele não é uma geografia física. Então quando Jesus diz: é chegada a voz do reino dos céus, Jesus não está visualizando uma cidade entrando em outra. Jesus está visualizando uma autoridade entrando em outra. O que o reino representa? O que a expressão é chegado a voz, reino dos céus representa? Representa a derrota dos inimigos de Deus. É um aviso do porvir. As trevas estão em opressão. Por isso Jesus traduz isso com a seguinte imagem: as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Porque a imagem que Jesus está dando aos discípulos é de uma cidade fechada, com muros, portões, querendo impedir os inimigos de entrarem. Os inimigos, igual aqueles filmes épicos, assim, bum, bum. Ele diz: as portas não resistirão. O reino está penetrando, invadindo. E se o reino representa a derrota dos inimigos de Deus, quem são os inimigos de Deus? Os inimigos de Deus são Satanás, o pecado e a morte. Os inimigos do reino. Porque se o mundo jaz no maligno, e isso só é possível por causa do pecado, e o salário do pecado é a... Então essas são as três coisas que precisam ser vencidas. E a obra de Jesus na cruz, bem como o sepulcro vazio, é a vitória em 3 estágios sobre estes inimigos. Eu quero mostrar isso para você, tenha paciência comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 ao 24. Eu quero pedir para você anotar e guardando isso no seu coração. 1 Coríntios capítulo 15, versos 22 ao 24. Porque eu preciso trazer sobre você uma clareza, para depois trazer para você uma aplicação. A minha expectativa é que isso entre tão forte em você, que a partir de hoje, a maneira como você interage com certas coisas que eu vou citar, nunca mais seja a mesma. Versículo de número 22 diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Irmãos, a palavra ordem, ela tem um lugar de importância tremendo no que diz respeito ao reino de Deus. Porque ordem
é a ação de Deus de colocar as coisas no lugar segundo a sua vontade. Tem a ver com justiça. Não por acaso a palavra cosmos, que dá em grego a tradução para nós de mundo, cosmos significa literalmente algo em ordem. Cosmos é a palavra que dá origem em português a cosmética. Porque cosmos significa colocar em ordem, e um cosmético tenta colocar um corpo em desordem em ordem de novo. Então perceba, Paulo propõe uma ordem. Uma ordem de quê? De vivificação. Versículo 22 de novo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vivificar é trazer vida, sinônimo de ressurreição. Então, a vitória sobre a morte tem estágios. E nesses estágios nós vamos vendo aqui os inimigos sendo vencidos. Então olha a ordem. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Porque Cristo é a primícia da vivificação. Porque Ele foi o primeiro ressurreto dentre os mortos. Mas quando Jesus ressuscitou, os evangelhos relatam que houveram pessoas que ressuscitaram com Ele. Mas vamos segurar isso aqui. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda ou na sua parousia. A expressão parousia fala desse evento escatológico de Deus por meio do seu Filho entrando na história. Então é importante conceituar isso, porque vinda não é só o dia em que Jesus no juízo final voltará. A vinda começou quando o Verbo se fez carne. A vinda tem 2 estágios, assim como a ressurreição também. Então achar que a ressurreição é só quando Jesus vir no final, é não entender as palavras de Paulo, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Abre aí, lê comigo. Colossenses 3:1. Porque é o mesmo apóstolo escrevendo aqui, irmãos, em outro momento, mas é a mesma cabeça. E olha o que Paulo vai dizer em Colossenses 3:1. Portanto, se fostes passado, ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Eu não vou continuar lendo o texto, eu só quero que você entenda. Paulo está falando do ressuscitar aí como no passado. Mas vamos continuar lendo, que agora vai fazer sentido. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ele tem autoridade. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha o que há de vir, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, futuro, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. O texto de Apocalipse 20 vai chamar de primeira ressurreição aquilo que acontece com os santos. E a segunda ressurreição é a que acontecerá com todos os mortos, que serão levantados, os que estão sem Cristo para serem condenados, e os que estão em Cristo para receber um novo corpo. Então a ressurreição tem 2 estágios. Então perceba, a primeira vitória é Cristo, as primícias. Só que o Cristo que ressuscitou em corpo liberou um poder que nos ressuscita em espírito. A primeira ressurreição é você ser transportado aqui dentro da morte para a vida. É desses que Jesus diz: não mais morrerão. Como alguém que vai morrer não morre? Porque ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova. Existe um mistério, irmãos, uma tensão dentro de todos nós. Nós somos um testemunho à eternidade de que a morte não está totalmente vencida. Nós somos um testemunho à criação de que a morte não foi totalmente vencida, mas ela já começou a experimentar o gostinho da derrota.
Porque em todo o cosmos há um tipo de gente que a morte não pode tragar por inteiro: os filhos de Deus. Então esse é o primeiro estágio. Depois, quando ele vier na parousia, há o segundo estágio. Esse segundo estágio é a ressurreição do corpo. E aí, irmãos, quando o nosso corpo se transformar em um corpo glorioso, Paulo diz que a morte será tragada pela vitória. Irmãos, é nesse capítulo aqui que Paulo, ele não se aguenta, ele escreve um cântico no meio do capítulo. Ele diz assim: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo é um homem que sabe que vai morrer vendo irmãos sendo mortos todo dia. E quando ele vê os irmãos caírem por amor a Cristo, o que não faz ele ficar sem esperança é esta verdade. Ele vê os irmãos partindo e diz: até mais, companheiro, até mais. Ninguém pode matar o que já está vivo dentro de nós. Paulo está cravado numa esperança, irmãos. Ele é como Jesus dizendo: ninguém toma minha vida, sou eu quem dou. Isso está muito distante da nossa realidade. A gente vive hoje como se a ressurreição não existisse mais. Essa esperança parece que foi embora. A gente se desespera diante da possibilidade da morte, porque o nosso coração está presente século demais. Nós não conversamos sobre a ressurreição, sobre os seus desdobramentos. Nós nem de reino conversamos. Mas eu disse que a vitória tem 3 estágios, calma. O primeiro é Cristo e as primícias. O segundo, os santos. E o terceiro, o texto que nós estávamos lendo vai dizer: então virá o fim. E Paulo diz: quando ele entregar o reino ao Pai. Irmãos, fim, na linguagem de Paulo que a gente acabou de ler aqui, é Cristo colocando todas as coisas em ordem, subjugadas à vontade do Pai, dizendo: está aqui, Pai, do jeito que você queria. Está aqui, Pai, tudo aos seus pés. Está aqui, Pai, nada fora do lugar, como no princípio. Ele está trabalhando para colocar tudo em ordem. O texto de Paulo está dizendo isso. Está dizendo que o último dos inimigos a ser vencido é a morte. Porém, a vitória sobre a morte já começou. E quem são aqueles que começam a experimentar a vitória sobre a morte? São aqueles que Lucas chama de filhos da ressurreição. São os que antecipam o porvir aqui e agora. Como assim antecipam, profeta? Como assim? Como é que isso acontece? Eles antecipam por causa que Cristo começou a fazer isso. Quando Jesus diz: é chegado a vós o reino dos céus, ele começa a pregar no poder do Espírito, diz Lucas, e a operar sinais no poder do Espírito. E agora eu quero que você enxergue o porvir aqui e agora. Quando Jesus dizia a um cego: veja, e ele via. Jesus estava neutralizando o poder da enfermidade. E a enfermidade, vocês já me ouviram dizer isso muitas vezes, é a morte em gotas.
Quando Jesus dizia enfermidade, para. É como se ele dissesse à morte, aqui não. Eu venho do porvir, e lá a vida é eterna, de joelhos. E a enfermidade precisava se prostrar diante dele. Quando ele dizia ao morto, levanta, desatai-o, Lázaro, vem para fora. Jesus está testemunhando o porvir aqui agora. Ele está declarando ao império das trevas, há poder, há autoridade em meio ao mundo dos homens. O reino de Deus chegou, a vida eterna chegou. Jesus é esse antecipador do futuro, que eu gosto de chamar de homem anacrônico. Porque a palavra anacrônico significa literalmente contra o cronos. Anacronismo é fazer o relato de uma história contando detalhes de outro período. Por exemplo, você vai contar uma história do século XVI e coloca um cara jogando celular na história. Isso é anacrônico, porque celular não era daquela época. Jesus é anacrônico total, irmãos. Porque não era para ninguém experimentar cura, a não ser lá. Mas ele traz aqui. Jesus é como um profeta, pré-anunciando no poder do Espírito que há algo sendo realizado agora. Por que no poder do Espírito? Porque Lucas enfatiza o tempo inteiro. E ele no poder do Espírito operava sinais. E é o mesmo Lucas que mostra Jesus subindo, se assentando no trono. E em Atos capítulo 2, nasce o lugar onde o seu reino terá vontade cumprida. Igreja. A igreja não é o reino, mas é o agente executador da vontade. Quando a igreja nasce em Atos 2, irmãos, nasce a comunidade do homem anacrônico. Porque ela só pode ser o que ela é, porque ela recebeu o Espírito Santo, que Paulo vai chamar de penhor da herança. Efésios 1, o que é o penhor da herança? O penhor da herança é a garantia que eu terei herança, mas é a antecipação da herança. Porque se porvir é sinônimo de eternidade, e a vida eterna é do porvir, e o reino do porvir, quando o Espírito habita em você, vida de Deus entra em você. Quando o Espírito habita em você, a vontade de Deus é revelada dentro de você. Lucas é um dos poucos que vai dizer, o reino de Deus não vem em forma visível. Quando disserem a você, ele está ali ou ele está lá, não creiam, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E o sinal é o Espírito Santo. Ele é a primeira herança antecipada. Se Deus não fosse eternamente bom, você teria que ficar chupando o dedo a sua vida inteira para ter uma experiência com Deus só no bendito do céu. Mas o Espírito está aqui agora disponível e nós o negligenciamos. A gente faz oração por tudo, menos por ser cheio do Espírito Santo. E a única coisa que Jesus manda a gente pedir, bater, é pelo Espírito. Ele manda importunar o Pai, porque Ele diz que o Pai, sendo bom, não faz o mal aos seus filhos. E Ele faz isso comparando com pais maus. Ele diz, vocês que são maus, se o filho de vocês pedir uma pedra, vocês não darão uma cobra. Quanto mais o Pai Celestial não negará o Espírito a quem o pedir. Irmãos, o Espírito é a antecipação da era vindoura. Em todos os sentidos, quando Ele vem sobre a igreja, Ele traz a mente do futuro para agora. É por isso que o homem consegue lá, em uma era escravagista, lutar contra a escravidão, pedindo a liberdade dos negros. Um branquelo chamado William Wilberforce se põe na luta pelos negros, porque o reino de Deus está dentro dele. Ele não vê como os outros. Ele é anacrônico. Todo mundo precisava de escravo. Seria normal naquela época admitir a escravidão, irmãos. Por que que Wilberforce perdia o sono? Porque o futuro tinha entrado nele.
no meio de um monte de gente circunstancial, secular. Wilberforce era um homem anacrônico. Uma igreja profética, cheia do Espírito Santo, porque profético tem a ver com ser cheio do Espírito. Ela tem a mente do amanhã. Irmãos, nós precisamos de gente com projetos sociais para afetarem os problemas da nossa cidade. Gente que se levante no poder do Espírito para resolver a causa do órfão. Para ter ideias que demorariam 50 anos. Assistentes sociais cheios do Espírito Santo que digam: Deus, eu não quero ver a miséria como sociólogo de hoje. Me dá olhos de águia. Eu quero ver o amanhã. Gestores públicos com os olhos do amanhã. Mas, meus irmãos, nós somos circunstanciais demais. E é aqui que eu quero ser prático na mensagem. O nosso excesso de circunstância é excesso de era presente. A gente arrega fácil demais. Não consegue orar porque está cansado na perna. Como se oração fosse uma coisa banal. É a sua conexão com o futuro. E você não dá valor. Eu não dou valor. Não estou me sentindo muito bem. Eu briguei com o irmão. Eu não consigo. Não dá para mim. Irmão, com todo o respeito à dor que você sente, mas é preciso olhar para o amanhã. Se a cidade entra em crise, não tem mais unha na tua mão. Porque aquilo que nem aconteceu ainda, você já está ansioso. Eu vou quebrar, não vou vender. Porque a crise está em todo lugar. O PT assumiu o poder. Meu Deus, o Brasil vai quebrar. Circunstância demais. O nosso excesso de circunstância se manifesta em pequenas coisas, irmãos. Quando alguém diz assim: vem aqui, dê um gesto de loucura, eu vou orar por você. Enquanto você não sente, você não age. Prisioneiro do que sente. Circunstância demais. Eu não vou conversar porque eu tenho a sensação de que aquela pessoa não gosta de mim. Meu irmão, olha para a eternidade, você é um com Ele para sempre em Cristo. Pelo amor de Deus, resolve esse problema interior. Eu tenho dificuldade de aprender, essas coisas não entram na minha cabeça. Como é que você vai se relacionar com a eternidade se essas coisas não entrarem em você? Você está dizendo que o Espírito Santo é suficiente? Você entende como que no final de tudo, irmãos, a coisa fica espiritual? E o que eu quero quebrar nessa noite é essa dicotomia entre cosmos e céu. Esquece isso. O paralelo de Paulo não é céu versus terra, é século versus porvir. Você não deixa de ser do mundo quando você deixa de vestir igual aos outros. Você não deixa de ouvir, de ser do mundo quando você não ouve a música dos outros. Você deixa de ser do mundo quando o futuro entra em você. Você pensa diferente. Você olha diferente. Não adianta mudar por fora. Não é exterior, o reino está dentro. A gente está tão circunstancial que para nós é difícil discernir quem é crente e quem não é. Porque nos falta discernimento espiritual. Nos falta substância do porvir. A gente precisa de elemento material. Descreva para mim um crente genuíno. Como se tivesse um checklist. Irmão, isso é pergunta de fariseu. Que Jesus responde de um jeito que ninguém espera. Nós precisamos adquirir uma outra consciência. A gente precisa voltar a ser aquele povo que antes a gente chamava de religião, mas que na verdade era uma espiritualidade sadia, ainda que distorcida. Que o irmão fala: estou com dor de cabeça. Eu vou orar por você, irmão, agora. Em nome de Jesus, dor de cabeça sai. Está doendo ainda. Em nome de Jesus, dor de cabeça sai. Amém. Então agora eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, que esse remédio acelere a cura. E o irmão toma o remédio e ele fica bom em 15 minutos, com o efeito que é de 40. E a gente dá glória a Deus, porque Deus agiu através da medicação. Irmãos, me perdoem, nós ficamos cagão demais. As respostas para a nossa vida têm que estar nesse século. E aí o porvir não está aqui agora. O porvir está depois de amanhã. O porvir é um nunca. O porvir para nós é uma utopia.
Na boa, o porvir para nós virou uma utopia. É um ideal inalcançável, que a gente vai adiando para mais um ano, mais um ano. Jesus voltar coisa nenhuma. A gente diz que crê, mas a gente age como se não cresce, porque a maneira como a gente vive demonstra que a gente não espera. As nossas bases foram removidas, irmãos. Nós estamos como o povo de Corinto, achando que a ressurreição já aconteceu. Só que a gente distorceu aquela doutrina. Porque na verdade a gente diz que não crê que a ressurreição aconteceu, mas vive como se ela nunca mais fosse acontecer. Como se o único a ressuscitar dos mortos fosse Jesus. E tá bom para nós. Aí ele fica como um bibelô histórico. A gente fala mal dos católicos que tem crucifixo, mas nós também temos os nossos na nossa consciência. A gente olha para a ressurreição como se fosse um bibelô e diz: ah, que bonitinho, quem dera. Meu irmão, quando alguém fala de dom espiritual, você tem que botar uma faca no dente e crer que é agora. Isso é crer no porvir. Por isso eu comecei contando para você a minha história, porque eu não quero que você se sinta acusado. Mas meu irmão, ou eu cria de todo o meu coração naquele evangelho que eu rejeitei, ou eu me entregava à circunstância e pensava: Deus não tem perdão para mim, não é possível. As experiências que eu experimentei na adolescência foram todas pela pureza do crer no porvir. De querer dar uma oferta de missões, tirar a carteira do bolso e falar: Jesus, eu não tenho dinheiro, quero dar uma oferta. Jesus me lembrar: tem dinheiro sim. Eu ir lá e ofertar o dinheiro. E eu falar: beleza, Jesus, agora eu estou a 2.000 quilômetros de casa, como é que eu vou fazer para eu voltar? Só tenho dinheiro só o busão está pago, eu não vou comer. Então eu vou jejuar. E aí, irmão, no limite, porque já era quase 2 dias, voltando de ônibus. Imagina um eu 14 daquele bom, vindo do sul do país, num congresso de professor de criança. O estômago já estava dobrando. Eu falei: ô Jesus, eu queria tanto comer. E ele me disse: abre a carteira. E eu abri a carteira e apareceu dinheiro. Mas eu poderia responder: abrir a carteira para quê? Eu já sei que não tem. Mas o porvir me dá a pureza de uma criança de: vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Porque ele mandou abrir. Quando eu conto as minhas histórias para vocês, galera, é para estimular vocês a crerem no porvir. Irmão, eu não sou especial. Eu comecei contando para você: eu sou o pior dos pecadores, mas eu creio na era porvir. Na adolescência eu levantava pela manhã e dizia assim: Jesus, eu quero expulsar demônio hoje, porque eu preciso ver gente liberta. Porque está escrito: estes sinais seguirão os que creem. Então eu não estava nem aí, irmão, que as pessoas me vissem expulsar. Eu queria ver gente liberta. E eu ia para a praça como um caça-fantasma. Eu queria ver alguém livre, porque se o reino entrou em mim, tinha que entrar em mais alguém. Quando eu orava por cura, meu irmão, eu não orava porque eu era bom, porque eu tinha jejuado 40 dias. Eu só cria no porvir. Eu me converti em junho do ano de 2018, portador de uma bronquite crônica que me passava angústia todo mês de setembro em Cuiabá. Quem já foi em Cuiabá em setembro sabe como é quente, seco, cheio de poeira. Não conseguia jogar bola, nunca fui bom, mas sempre gostei. Passava mal a ponto de precisar de usar bomba. No ano que eu me converti, em setembro, eu não tive crise. Nunca mais eu tive crise. Minha primeira vez pregando o evangelho na rua, eu só encontrei desviado. Todos eles me xingaram e mandaram um recado para Jesus: vai se lascar. Eu fiquei escandalizado. Eu tinha 2 semanas de convertido. Sentei de calça social, camisa social e um cabelo no ombro, acredite, era eu. Sapatinho lustrado, pregando na praça. Sentei num banco de ônibus, desanimado. E um homem do porvir, um idoso, um senhor, vendedor de pão, chegou do meu lado e falou assim: que foi, meu jovem? Eu falei: ah, senhor, eu falei de Jesus para as pessoas hoje, mas parece que ninguém quer ouvir. Ele tirou um pãozinho do cesto, sentou do meu lado e falou: vou te contar algumas das minhas histórias. E eu ouvi as histórias de um homem que vivia o amanhã. Ele me contou muita história de momento que ele passou vergonha por amor a Jesus, e no final ele disse assim: nunca abandone a sua fé.
Se aquele homem era real, não sei, irmãos. Mas ele tinha muito do porvir. Antes de saber o que era profético e profeta, eu aprendi a crer no amanhã. Porque o meu presente nunca me ofereceu segurança. Você não conhece a minha casa. Você não sabe como foi a minha adolescência. O meu presente não me dava segurança. Então eu me apeguei ao futuro, com todas as minhas forças. Quando eu fui abusado, eu me apeguei ao futuro para crer que eu não seria o que o abuso quis que eu fosse. Quando os meus amigos na escola me chamavam de uma coisa que eu não queria ouvir, eu me apegava àquilo que Cristo dizia a meu respeito. Porque quando eu orava, Jesus me falava assim: vem, meu garotão. Eu me apeguei ao amanhã, meus irmãos. E essa foi a minha vacina do presente século. Eu não estou dizendo para você que eu sou o melhor, por isso eu comecei contando a minha história. Mas o porvir aqui e agora está disponível. E eu preciso terminar dizendo que pelo Espírito Santo, Jesus nos chama a continuar a obra de manifestar o reino. A igreja é o novo homem anacrônico, chamada a estabelecer a ordem por meio da justiça, de uma nova consciência e manifestar o poder por meio de sinais. Irmão, acredite se quiser, Jesus ainda cura. Jesus ainda liberta. Jesus precisa de novos Lucas, que emprestem a sua ciência para descrever milagres. De novos médicos amados, que sejam tão cheios do Espírito de Deus, que coloquem a ciência aos pés do poder da ressurreição e digam: aonde você diz não, ele tem um sim. Jesus precisa dos nossos dias encontrar gente crente, que creia no meio da crise, que Deus faz desertos mananciais, que levante pela manhã dizendo: Senhor, eu preciso sustentar 40 famílias, me mostre como, por favor, e eu farei. Jovens que digam: Senhor, os meus amigos estão todos cultivando a presente era. Do amanhã me diz: o que você espera de mim? Uma comunidade profética precisa ser livre do presente século. Encerro com as palavras de Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o governo de Deus. Porque ele diz: para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só com a cabeça na eternidade é que o governo de Deus se manifesta na sua vida. O porvir está disponível aqui agora, irmãos. Se você crê, se lance. Nós precisamos de intercessores ousados, que não repitam ladainha diante de Deus, mas que tenham ousadia de crer que Deus faz. Nós precisamos de gente, quando vem para a reunião de oração, vem crendo que algo vai acontecer, porque o Espírito está presente, o reino é chegado. Se for para ter um culto igual ao anterior, eu assisto de casa, meu irmão. A expectativa com a novidade é algo clássico de quem confia no porvir. Não está tudo disponível, mas já há algo acessível. E se você não tem vontade de experimentar agora, pode ter certeza, não vai ser depois que você morrer que você vai ter.
Senhor, nós queremos experimentar, pelo Seu Espírito, a realidade futura. E nós precisamos ser atravessados pela realidade da era por vir. Nós queremos, como filhos de ressurreição, Senhor, pensar de outro modo, viver numa outra cultura, administrar bens de uma outra perspectiva. Nós queremos ser o tipo de gente que lida com o dinheiro de um jeito maluco, completamente do amanhã. Nós não queremos lidar a partir do que temos no bolso, com medo de não ter se a gente cooperar agora. Isso é circunstancial demais. Só servir quando eu me sinto bem. Isso é circunstancial demais. Só orar quando eu me sinto bem, isso é circunstancial demais. Só obedecer quando me é agradável, isso é circunstancial demais. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino. E como Você nos ensinou, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Transforma-nos, Senhor. Se estamos conformados com este aion, com esta era, transforma-nos, Senhor. Porque nós podemos ser do futuro, no que diz respeito à natureza, mas estamos subjugados às coisas do porvir, ou melhor, do presente. Nós podemos de repente estar amordaçados por uma mentalidade mundana, mesmo tendo uma natureza divina, porque ainda não submetemos os nossos pensamentos à doutrina dos apóstolos. Nós podemos ser do futuro no que diz respeito à natureza, mas ainda sermos desta era no que diz respeito à avareza, porque não partilhamos os bens, porque amamos demais o dinheiro e a matéria, apegados demais à razão, apegados demais à imagem, apegados demais ao que pensam de nós. E por isso nos custa tanto obedecer, arrepender. A gente quer ainda preservar o que as pessoas acham de nós. Valores do presente século que contrastam com a era por vir. Acovardados diante dos desafios que a vida nos impõe, o patrão que manda mentir, e a gente mente porque não quer perder o emprego. Como é que eu vou sustentar a minha família? Deus entende. Deus não entende não, porque Ele é santo. O fato dele ser misericordioso não significa que Ele entende. Ele chora diante da nossa covardia. A gente não aguenta uma piscada de olho, Senhor, e se entrega. Nós precisamos de mais paixão. Revela-nos a beleza que há na expressão: o reino de Deus está dentro de vós. Que nós possamos, como pecadores, entender que isto é a nossa liberdade, que Jesus veio anunciar a nossa liberdade com isso, que não há nada mais precioso do que isso. Não nos deixe negociar esta realidade por nada. Se o amanhã nos alcançou, que nós sejamos gratos, submissos, rendidos
Eu oro com os meus irmãos nessa noite, Senhor, porque eu não sou superior, eu não sou melhor como eles. Eu me arrependo. Eu me arrependo do excesso de circunstância. Eu me arrependo do excesso de presente e século. Eu me rendo por eu peço perdão pelo materialismo que ainda há em mim. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Venha o teu governo. Venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Altera a nossa cultura. Venha o seu governo, flua. Vem, Senhor. Que vem do céu. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu governo. Flua a cultura que vem do céu. Pelo Espírito que nos foi dado, venha. Venha o teu reino. Venha o teu governo. Flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu governo. Flua a cultura. Nós dizemos isso de novo. Que vem do céu. Venha o teu reino, Pai. Até que o Filho entregue o reino ao Pai. Até que a morte seja tragada pela vitória. Até que o céu se enrole como um tapete. Venha. Até que você volte outra vez. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O povo está sobrepondo a presentear. Venha o teu
glória toma o seu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem, toma o seu lugar. Nós queremos antecipar realidades. Nós queremos antecipar realidades. Nós queremos estar contra o Cronos, contra uma geração que jaz do maligno. Nós queremos antecipar realidades. Nós queremos antecipar realidades. Nós queremos antecipar realidades do porvir. Toma o seu lugar. Uma comunidade profética antecipa realidades. Que esta comunidade entre em um novo templo. Um novo tempo. Uma comunidade poderosa em palavras e obras. Como está escrito em Atos, uma comunidade poderosa em palavras e obras. Uma comunidade que administre riquezas com a cabeça do amanhã. Uma comunidade que administre pessoas, recursos, irmãos preciosos com o coração do amanhã. Uma comunidade que opere nos dons, no poder do amanhã. Uma comunidade que espere com alegria a ressurreição, mas veja os seus vislumbres aqui e agora. Estes sinais seguirão aos que creem. Senhor, nós queremos ir aos hospitais, ainda que não entremos neles, estendendo as mãos na direção e ver os sinais acontecendo da porta para dentro. Nós queremos ir para as ruas, interferir por meio da pregação do Evangelho. Uma igreja poderosa em palavras e obras. E que aconteça conosco o que aconteceu com a igreja de Atos. Que caindo da graça do todo o povo, por causa do testemunho, seu lugar e coloque todas as coisas no lugar. Coloque todas as coisas no lugar. Vem, toma o seu lugar. Irmãos, antecipar realidades é crer que nem tudo está disponível, mas já há alguma coisa. E uma das coisas que o Espírito, como penhor da herança, nos demonstra é que Deus não tem problema de compartilhar sua riqueza com gente cujo coração está rendido a Cristo. Nós oramos isso algumas vezes aqui, mas há uma unção de liberação de recurso financeiro ainda. E eu quero insistir nessa oração. Eu não vou fazer apelo para ninguém levantar a mão. Eu vou orar para que o Senhor ative você, mas arranque do seu coração todo traço da presente era. Irmão, presta atenção. Em Atos, a característica do porvir era que enquanto gente acumulava, os nossos irmãos tinham tudo em comum. Querer acumular para si é pensar com o coração dessa era. Não negocie isso. Isso é o coração dessa era. A salvação que você tem não é sua. A eternidade que você acessou não é sua. O Cristo que você serve partilhou tudo com você e você quer ter alguma coisa? Presente era. Porque a presente era é egoísta. Se você pensa assim, você tem que ser liberto. Mas há pessoas aqui a quem o Senhor vai acrescentar recursos para a partilha. Pai, em nome de Jesus, nós queremos reafirmar essa palavra. Os órfãos precisam ter casa, as viúvas precisam ter pão. O enfermo precisa ter saúde de qualidade.
Levanta recurso que seja capaz de fazer com que essa comunidade ajude o Estado, suprindo necessidades do município. Não serão apenas os combonianos que vão entregar uma estrutura para Cacoal. Levanta gente que coloque os recursos aos pés da comunidade escatológico-profética, para crer que todo o tesouro está disponível à vontade do soberano. Ei! Gente que pegue as suas coroas, o seu dinheiro, e diga: governa sobre nós, Altíssimo, até que tudo esteja aos teus pés. A gente quer transformar dinheiro em hospitais. A gente quer transformar dinheiro em pessoas formando a faculdade para servirem. Nós queremos formar irmãos para servirem. A gente quer sustentar pastores. A gente quer treinar mão de obra e entregar para a cidade, para edificar a cidade. Projetos sociais que estão escondidos nas mãos de irmãos. Libera os recursos, Senhor. Enquanto todos dizem neste ano haverá tormento, libera um ciclo de prosperidade. Senhor, nós não amamos o dinheiro, você nos conhece, mas não nos sentimos constrangidos a orar sobre isso quando você nos diz, porque somos livres. O dinheiro não nos tem. Levanta Barnabés, profetas que depositam tesouros aos pés da vontade do Senhor, e remove de nós todo o coração de Ananias e Safira, que ainda ama o dinheiro como este século ama. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus.